A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Hosana nas alturas. E estamos aqui para começar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD querida. E hoje nós vamos falar sobre a revista do segundo trimestre de 2024. Nós estamos iniciando esse trimestre, que vão ser durante os meses de abril, maio e junho, com um tema maravilhoso. O tema desse trimestre é a carreira que nos está proposta. Então, é um tema que vai falar muito da doutrina da salvação, da soteriologia. E durante todo o trimestre, nós vamos ter várias gravações para que você possa preparar suas aulas, para que você possa estudar no dia que não for possível estar na escola dominical, mas convidamos você a estar sempre presente na escola bíblica dominical, porque na escola bíblica dominical você tem a oportunidade de fazer perguntas, tem a oportunidade de trazer o seu conhecimento e compartilhar com os outros alunos da sala de aula. Então, é muito importante a sua presença nas escolas bíblicas dominicais, na Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Hosana nas Alturas, acontece sempre aos domingos, aqui na sede, no horário de 8h30 da manhã. Então, vamos lá, vamos falar um pouco da revista deste trimestre. Para começar, nós vamos falar a frase de um grande pregador da palavra de Deus, o Billy Graham. Disse o Billy Graham: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. Então, estudar a Bíblia tem todos esses objetivos, não apenas conhecer a Deus, conhecer a mensagem que Ele nos entregou, mas conhecer também sobre salvação, conhecer também aquilo que é a vontade dele para a nossa vida e procurar aplicar. Seguindo adiante, na revista desse trimestre, nós estamos com o tema carreira. Entre o tema tem a palavra carreira. E nós, quando estamos na nossa escola dominical, eu sou Gleice, sou professora da escola dominical aqui na sede, também coordenadora do departamento, nós sempre começamos a aula falando sobre palavras. Quais são as palavras-chave daquela aula que vamos dar naquele dia? Quais são os significados daquelas palavras? Quais são as palavras sinônimas? Que impacto aquelas palavras, que aprendizado, que reflexões aquelas palavras trazem para a nossa vida. Então, falando sobre a palavra carreira. A palavra carreira tem um significado: caminho estreito, trilho, corrida com velocidade, percurso, trajeto, percurso profissional, decurso da existência, fileira de pessoas ou coisas, alinhamento. Então, carreira tem a ver com todos esses significados. Ela vai falar do trajeto, vai falar da sua caminhada, de uma trajetória, e tudo isso vai ser falado na nossa lição durante todas as lições desse trimestre na escola dominical. Além de falar sobre a carreira, também fala sobre proposta. Então, existe diante de Deus, para nós, a sua igreja, para toda a humanidade, uma proposta a ser seguida. E ele nos ensina como seguir este caminho. O que é que significa essa palavra proposta? Proposta é o ato de propor, de apresentar aquilo que se propõe ou sugere, uma condição que se apresenta para chegar a um acordo. É um projeto, é um plano, é aquilo que se oferece em troca de algo. Então, nosso Senhor, Ele tem uma proposta para toda a humanidade. Qual será essa proposta? E para nós alcançarmos essa proposta, esse plano que Ele tem tracejado para nós, nós vamos ter uma carreira. E essa carreira vai ser muito bem detalhada durante esse trimestre. Nós temos como versículo de reflexão para este trimestre o versículo que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim o versículo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que
tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós fizemos essa leitura na tradução Almeida Corrigida Fiel, mas nós temos outras traduções. Sempre quando estamos na nossa escola dominical, quando nós lemos algum versículo que tem algumas palavras que nós não entendemos, muitas vezes nós buscamos ler na tradução NTLH, que é a tradução, nova tradução da linguagem de hoje. É uma tradução da linguagem bem utilizada entre nós. Então vamos ver o que diz Hebreus capítulo 12, 1 e 2, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então, esse versículo, ele marca muito o tema dessa revista, porque vai falar da carreira que nos está proposta. E nessa revista nós vamos ter muitas temáticas. Essa revista, ela vai falar de discipulado, de salvação, de caráter, de inferno, de perseverança, de céu, valores cristãos, escritura, crescimento, capelania, espiritual, santidade. Essa revista, ela é uma revista que ela vai trazer conhecimento para o novo convertido. Então, é uma revista que traz um conteúdo que pode ser utilizado para discipulado do novo convertido. É uma revista que vai fortalecer os cristãos na doutrina da salvação para ter certeza absoluta da sua fé, que nós temos prometido para nós o céu. Existe o inferno, é uma realidade, embora muitas filosofias buscam falar o contrário. E essa revista vai fortalecer também a igreja em cumprir a sua missão na evangelização, porque vai trazer muitos assuntos relacionados à salvação, a importância da salvação para toda a humanidade. E o autor dessa revista é o nosso irmão pastor Osiel Gomes. O Osiel Gomes, ele é um pastor com muitas formações. Ele tem teologia, tem a formação em filosofia, direito, pedagogia, psicanálise, é pós-graduado em docência do ensino superior, é professor de hebraico e de grego. E ele também, ele é presidente em uma igreja evangélica em São Luís do Maranhão. Ele possui diversas obras publicadas. Quando eu estou me preparando para dar aula para a escola dominical, eu gosto sempre de ouvir alguns pastores, além de estudar a revista e pesquisar o conteúdo. O pastor Osiel Gomes é um pastor que ele traz muita aplicação prática quando ele está pregando de uma forma bem dinâmica. Então, o pastor Osiel domina muito a teologia bíblica e é a gratificação nós, nesse trimestre, termos o pastor Osiel Gomes como autor dessa revista. A revista vai ter uma teologia predominante, que é a teologia da soteriologia, que é a doutrina da estudo da salvação. E as leituras bíblicas, elas vão ser predominantes também, principalmente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, cartas aos Romanos e aos Coríntios. Nós, quando estamos ministrando as nossas aulas, nós falamos para os nossos alunos que quem está evangelizando alguém no tema da salvação, é muito importante que vá naquele livro da Bíblia que fale com
de uma forma completa do tema. Então, esse trimestre, nós incentivamos os nossos alunos a estudar Romanos, né? O livro de Romanos, ele é um livro que ele vai tratar muito do tema salvação. O livro de João vai ter o capítulo 3, que tem o versículo 3, o capítulo 3 e o versículo 16, que é muito conhecido de todos nós, né? Que fala do amor de Deus, de ter enviado o seu Filho ao mundo. Então, estes são livros essenciais para tratar do tema salvação. A carreira que nos está proposta. A revista, ela vai possuir 13 lições, e essas 13 lições são divididas em 3 temáticas, entre elas salvação, santidade e perseverança. Então, a carreira que nos está proposta no tema salvação, nós vamos ter a lição 1. A lição 1 vai falar do início da caminhada. Lição 2, que vai falar da escolha entre a porta estreita e a porta larga. E a lição 3, que vai falar do céu. E a lição 11, que vai falar de a realidade bíblica do inferno. Temos também as lições que vão falar de santidade. A lição 4 vai falar de como se conduzir na caminhada. A lição 7, o perigo da murmuração. A lição 8, confessando e abandonando o pecado. A 9, resistindo à tentação. E a 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Para terminar, no tema perseverança, as lições que vão falar desse tema são a lição 5, vai falar dos inimigos do cristão. A lição 6, as nossas armas espirituais. A lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E a lição 13, que vai falar da cidade celestial. Então, aqui fica a abertura do trimestre. Todas as lições que vão tratar do tema A Carreira que nos está proposta, pelo autor Osiel Gomes. Vamos fazer juntos uma oração? Jesus Cristo, agradeço o teu imenso amor em te doar por mim na cruz. Te aceito como meu Salvador e o Senhor da minha vida. Me fortalece com o Espírito Santo e guia-me para que eu seja um verdadeiro cristão, até o dia de eu estar contigo nas mansões celestiais. A paz do Senhor, estamos aqui para estudar a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, o segundo trimestre de 2024. Vai ser o trimestre no tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Então, vamos lá? Vamos fazer uma oração inicial. Feche os seus olhos. Entre em contato com o trono de Deus agora. E vamos falar com o nosso Senhor para que nos guie nesse aprendizado tão importante que é de conhecer mais sobre Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer a oportunidade de estudar a Tua palavra. Senhor, vem agora abrir nossos entendimentos, vem nos revelar, Senhor, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, agindo em nossas vidas através da Tua palavra, que nossas vidas possam ser impactadas, transformadas pelo poder que a Tua palavra tem, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje a nossa lição é a primeira lição. E o tema desta lição é o início da caminhada. Nós já fizemos um breve vídeo, onde nós falamos sobre, de forma resumida, sobre todas as lições que nós iremos estudar nesse segundo trimestre. E hoje nós vamos estudar o trimestre, o início da caminhada. Então vamos começar falando sobre a palavra-chave. A palavra-chave é caminhada. E caminhada, o que é que significa caminhada? Caminhada pode significar também jornada, pode significar também o ato de caminhar e pode significar conjunto de etapas, ações ou conhecimentos necessários para atingir um objetivo. Então a palavra caminhada está relacionada com início, fim, caminho, obstáculos, objetivo,
meta, estratégia, ambiente, caminhante, orientação, expectativa. Então, como que é o início da sua caminhada, o início da sua vida? Hoje vamos estudar sobre isso. Como foi o início da sua caminhada com Cristo? Existe o início da nossa vida como ser humano, um ser natural, mas existe aquele início da nossa caminhada em que nós conhecemos Cristo, recebemos o Espírito Santo na nossa vida para trilharmos novos caminhos. Nós temos também a palavra fim. Então, a nossa vida, será que ela se limita a essa vida terrena? Será que quando terminou a vida aqui na terra, será que nossa vida terminou e pronto? Será que não tem uma continuar? Ela não continua? Então, tudo isso nós vamos ver na lição de hoje. E o nosso caminho, como que está sendo? O caminho está difícil, o caminho tem muitos obstáculos. Como que está sendo o nosso caminho com Cristo? Qual o seu objetivo de vida? Diz a palavra do Senhor: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem observado a palavra do Senhor? Será que você tem buscado em primeiro lugar o Senhor? Qual é o seu objetivo de vida? Nós podemos ter muitos objetivos. Podemos ter objetivos através da nossa caminhada com Cristo. Podemos ter objetivos na nossa vida natural. Mas que tenhamos consciência que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. O ambiente que você está tem contribuído para os seus objetivos? Você é um caminhante, você está parado ou você está caminhando? Você está em busca do seu objetivo? Qual é a orientação que você tem recebido? Quem tem lhe orientado? Certo rei, ele buscou, ao invés de ser orientado com os sábios do reino, ele buscou ser orientado por pessoas que não tinham experiência. E o futuro dele foi um futuro triste, onde ele não foi bem sucedido. Então, qual a orientação que você está buscando? Você está buscando uma orientação sábia para a sua caminhada? Ou você está buscando qualquer orientação de pessoas que muitas vezes não têm a sabedoria que vem de Deus? Porque uma coisa é certa, existe o homem natural, mas também existe o homem espiritual. A Bíblia nos ensina sobre isso, que a nossa vida não é só natural, a nossa vida também é espiritual. Qual é a sua expectativa? Você está com expectativa de uma vida após a sua morte? Você tem consciência disso? Então, o que será que acontece após a morte? Então, tudo isso nós vamos estudar na nossa escola bíblica dominical nesse trimestre. Então, aproveite, frequente a escola bíblica dominical e cresça no conhecimento da palavra de Deus. E você, professor, nós fazemos dessa forma, né? Fica a sugestão, sempre buscamos trabalhar bem a palavra-chave. Antes de entrar na lição, nós gostamos de trazer um conhecimento, gostamos de trazer uma reflexão sobre aquele tema estudado. Então, nós temos como sugestão para a sua sala de aula que seja feita uma dinâmica. Você pode pesquisar na internet algum desenho, imprimir, trazer para cada aluno sobre um caminho e convidar todos os alunos. Olha, todos vocês, de olhos fechados, vão buscar iniciar esse caminho e chegar até o fim do trajeto, de olhos fechados. E aí, você pode observar como os alunos estão fazendo, a dinâmica. A dinâmica sempre é importante para que haja uma melhor compreensão do assunto que você está estudando, para que você possa fazer uma comparação do que você está estudando e o que você está aplicando na dinâmica. Jesus era bem didático, ele era um mestre que ele fazia várias parábolas, ele comparava o que ele estava querendo trazer de conhecimento espiritual com o conhecimento natural das pessoas na sua vivência. Então, traga dinâmicas para as suas aulas que vão enriquecer também o aprendizado. E aí, já fizeram a dinâmica? Então,
Você pode observar que depois de fazer a dinâmica, os alunos de olhos fechados certamente não irão conseguir chegar ao trajeto do caminho traçado, onde você colocou qual o objetivo que ele deveria chegar. E aí você pede os alunos para fazer novamente a dinâmica com os olhos abertos. Com os olhos abertos ficou mais fácil? Então, essa dinâmica, ela traz uma reflexão muito importante para a nossa vida. Qual é a reflexão que ela traz? Que muitas pessoas, muitas vezes, estão com os olhos fechados para a experiência da vida, para a experiência que Cristo quer que elas tenham, para a experiência de salvação. Mas no momento que você abre os seus olhos, que você deixa de ser apenas um homem natural, muitas vezes até bem entendido, uma pessoa que tem graduação, pós-graduação, grandes experiências, um líder, né? Então, muitas pessoas são entendidas de coisas naturais, mas existe uma dimensão que é a dimensão espiritual, é a dimensão que Jesus quer que você abra os olhos também para essa dimensão. E somente Ele pode fazer isso através do Espírito Santo, mas é preciso que você tome a decisão de querer. Eu quero que Jesus entre na minha vida e a partir daí os seus olhos espirituais eles vão ser abertos. Se você crê em Jesus como Salvador, confessar Ele como Salvador e Senhor da sua vida, Ele vai abrir os seus olhos espirituais e você vai conseguir entender a dimensão espiritual e crescer nessa dimensão, ter experiências na dimensão espiritual. Então vamos para o textuário da lição. O textuário da lição, ele está em João, capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É um versículo que está na tradução Almeida Corrigida, fiel. Vamos para a tradução NTLH. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui nós vemos um versículo da Bíblia que diz que para fazer parte do reino de Deus, para conseguir entender o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Então você já nasceu de uma forma natural, mas é preciso que você tenha um novo nascimento na dimensão espiritual. Então, a verdade prática, o que é que ela diz? A verdade prática diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, lá em João 3,5, Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus quer que você faça parte do reino de Deus, que você entre no reino de Deus, mas você precisa nascer da água e do Espírito. Como é nascer da água? Aqui nós vemos uma comparação. A palavra de Deus usa muitas comparações, então muitas metáforas. Por exemplo, muitas vezes a água na palavra de Deus, ela é uma simbologia da palavra de Deus. Ela é uma simbologia do Espírito Santo. Então, como aqui já falou Espírito, certamente a palavra água está simbolizando a palavra de Deus. E Jesus está ensinando que para fazer parte do reino de Deus, você tem que nascer da água, nascer através da palavra de Deus. Tem um versículo que diz: como crerão se não há quem pregue, né? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, através de ouvir a palavra de Deus, através de buscar conhecer a palavra de Deus, Deus vai gerando em você fé.
e você vai crendo nessa dimensão espiritual que as pessoas que são naturais, as pessoas que vivem apenas, como diz a palavra de Deus, pela carne, de uma forma natural, elas não vão entender, porque elas não vão ter a fé gerada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus quer ingressar na tua vida para fazer um elo entre você e Deus, para que você possa entender o caminho que Jesus tem traçado para você, o plano de salvação que Jesus tem para você e para a minha vida. Então, nascer da água, nascer pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela quer nos fazer novo, ela quer nos limpar, ela quer nos transformar. Se nós tínhamos uma vida de viver pecando, desagradando a Deus, a palavra de Deus vai nos ensinar a nós vivermos uma nova vida, onde Deus vai se agradar de nossos atos, de nossos pensamentos, de nossas ações. Então, nós temos aí que o novo nascimento, ele vai marcar o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, você nasceu como uma pessoa humana, mas no momento que você fez sua decisão de seguir a Cristo, você ali está nascendo novamente. Você está nascendo no reino de Deus. E o novo nascimento, ele é necessário agora em vida. Tem alguns ensinos. Muitas vezes algumas pessoas ensinam da pessoa se arrepender depois que morre, que haverá uma chance depois que morre. Mas isso nós não encontramos na palavra de Deus. Então, enquanto você tem vida, é necessário que você tenha esse novo nascimento em Jesus. Outro ensinamento também que acontece é de existir a reencarnação. Então, a reencarnação, ela é muito difundida pelas regiões orientais. Eles dizem que a pessoa, quando morre, o espírito vai para um animal, vai para uma planta, vai para uma pessoa. Mas nós entendemos, através dos ensinos de Jesus, que aqui é a mesma pessoa, que ela vai ter um novo nascimento, não é uma reencarnação. Ela aceita Cristo e Cristo vai gerar uma mudança de vida nela, né? E Jesus, ele ensina que para ver o reino de Deus, tinha que crer, tinha que nascer de novo. Então, enquanto tem vida, não é depois da vida, é enquanto tem vida. E tem algumas pessoas também que imaginam que haverá um novo nascimento, uma nova pessoa na ressurreição, né? E é como nós já falamos, após a morte, diz a palavra de Deus que segue-se o juízo final. Então, não haverá oportunidades após a morte. Nós, as pessoas que morreram com Cristo, elas serão ressuscitadas para uma vida eterna junto de Deus. E nós que servimos a Jesus, nós também cremos que Jesus um dia virá arrebatar a nossa igreja e poderá ser em nossos dias. Então, nós deixaremos com Cristo também. Então, não é através da ressurreição, não é através da reencarnação que se tem um novo nascimento, mas é na própria vida, em própria vida, você aceitando o plano de Jesus, você crendo que Ele é o Salvador, você deixando Ele entrar e fazer morada na sua vida. Por que que Jesus, ele dizia que Ele era a porta? Porque é necessário que nós abramos o nosso coração e para que deixemos Ele entrar. Então Jesus, ele para ensinar sobre o reino, sobre a salvação, ele fez muitas comparações. Ele disse que só existe um caminho, né? Muitas pessoas estão ensinando que existem vários caminhos, que todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus, ela está revelada através da Bíblia Sagrada. E quem segue a Bíblia Sagrada está no caminho que Jesus ensinou. A leitura bíblica em classe, ela está em João capítulo 3, versículo 1 a 8. Então, nós também gostamos sempre de comentar bastante os versículos da leitura bíblica em classe, que são os versículos do qual vai tratar o tema da lição. Que, lembrando, o tema da nossa lição é o início da caminhada. Como nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta, a carreira que é a vontade de Deus para a nossa vida, então é do início da caminhada com
Cristo. Então vamos lá, João capítulo 3, versículo 1 ao 8. Versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Então, essa passagem, nós vemos que é uma passagem que vai falar sobre o encontro que Nicodemos teve com Jesus, para tratar sobre esse tema, o tema de fazer parte do reino de Deus, o tema da salvação. Está registrado lá em João capítulo 3, essa linda história, que é uma história que embasa esse tema, e é importante nós conhecermos por completo esse capítulo. Então, comentando esses versículos, o que é que diz o versículo 1? Havia entre os fariseus. Então, os fariseus eram um grupo religioso, judeu, que estudava muito sobre a palavra do Antigo Testamento, porque boa parte dos judeus não crê em Jesus como Salvador. Então, eles vivem e eles têm a Bíblia, revelação de Deus, com o Antigo Testamento. E fariseu estudava bastante, tinha muito conhecimento. Inclusive, Paulo, ele era um fariseu. E aqui Nicodemos também era um fariseu. Então, era como se ele fosse formado em teologia, conhecia tudo sobre a palavra de Deus, né? E ele tinha muito conhecimento. E os fariseus daquela época, eles muitas vezes, eles não aceitavam a Jesus, eles não aceitavam o ministério de Jesus. Porque por eles serem muitos religiosos, eles ficavam naquilo de que eles eram os detentores do conhecimento de Deus. Então eles não estavam abertos para ouvir o que Jesus trazia, a mensagem do céu. Eles não abriam o coração dele para entender que mais do que seguir a lei, mais do que seguir os ensinos, os rituais que existiam ali, registrado no Antigo Testamento, mais importante era quebrantar o coração de Deus, era estar com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, mesmo que fosse de Jesus, que nasceu de uma forma humilde, de uma forma simples, mas foi o enviado de Deus para mostrar que nós temos que ter humildade, para mostrar que nós, mesmo sendo detentores de muito conhecimento, devemos ouvir o próximo e devemos ouvir aqueles que são enviados de Deus. Então, o Nicodemos, ele foi um fariseu diferente, porque enquanto a maioria dos fariseus não queriam muito ouvir o que Jesus tinha a ensinar, ou aquilo que Jesus ensinava, eles queriam questionar e queriam fazer Jesus cair, Jesus pecar, Jesus errar. O Nicodemos não. O Nicodemos, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e ele ficou curioso de querer saber mais de Deus e querer saber como que Deus, através da vida de Jesus, operava aqueles milagres, né? Reconhecendo que Jesus era Deus, porque Deus era com ele e assim ele tinha poder de Deus na vida dele. Então, diz aqui a palavra que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Então, Nicodemos, além de ser um alto conhecedor da palavra de Deus, ele era príncipe. Ele era um líder. Ele era um homem rico.
ele era muito prestigiado pelos judeus, né? Então imaginem aí hoje uma pessoa famosa, que é muito querida por todos, ou então uma pessoa muito rica, ou uma pessoa de alta autoridade, foi uma pessoa que teve a simplicidade, a humildade, a curiosidade de conhecer mais e ouvir o que Jesus tinha a dizer. Então assim foi Nicodemos. Só que um detalhe, Nicodemos, ele foi se encontrar com Jesus à noite. Provavelmente ele não quis ser visto, né? Provavelmente ele não quis que essa curiosidade dele, que essa busca dele por Jesus e pelo conhecimento fosse visto por todos. Que nós não sejamos dessa forma, né? Se nós servimos a Deus, que nós não sejamos aqueles cristãos que servem a Deus secretamente, né? Porque Nicodemos, nesse primeiro momento, ele foi dessa forma, né? Ele foi escondido, foi à noite, para não ser muito visto, ninguém vê ele. Mas, a verdade e o bom é que ele foi buscar Jesus. Ele não deixou que a riqueza dele, que a fama dele, que o conhecimento, a intelectualidade dele afastasse ele de conhecer Jesus, de conhecer Deus. Mas ele se aproximou de Deus. Então nós temos aí o versículo 3, que diz, então aproximou-se, o versículo 2 diz assim: este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi. Rabi era um título para mestre, professor. Então ele reconhecia que Jesus, ele tinha o conhecimento, ele tinha a autoridade de um professor, de um mestre, um enviado de Deus. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, como confirma nas próximas palavras dele. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Enquanto os outros fariseus e religiosos estavam querendo esconder o que Jesus fazia, mesmo Jesus fazendo tantos milagres, abençoando tantas vidas, ajudando tantas vidas, queriam crucificar Jesus, matar Jesus, mas Nicodemos não. Ele reconheceu, tu és o enviado de Deus, porque tu tens o poder de Deus e fazes maravilhas. Então, o que foi que ele disse? Jesus, depois que ele apenas afirmou que Jesus era mestre, Jesus, por ser onisciente, por já saber o que se passava na cabeça de Nicodemos, foi falando de uma forma direta. Olha, Nicodemos, para fazer parte do reino de Deus, é preciso nascer de novo. Então Jesus foi diretamente levar uma palavra para Nicodemos sobre salvação, porque Nicodemos tinha riqueza, tinha conhecimento de Deus, certamente era uma pessoa bondosa, uma pessoa que ajudava, que fazia boas obras. Certamente Nicodemos tinha tudo isso, era querido, era uma pessoa que as pessoas tinham um bem-querer por ele, mas algo faltava na vida dele. Como algo falta muitas vezes na vida de muitas pessoas. Existem pessoas no nosso meio que são nossos amigos no trabalho, que são nossos vizinhos, que são os nossos parentes, que são pessoas altamente respeitadas, altamente queridas, pessoas bondosas, pessoas de ótimo caráter, mas falta às vezes este detalhe que faltava na vida de Nicodemos. E Jesus falou, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, Nicodemos não entendeu no primeiro momento que Jesus quis dizer. Por isso ele indagou, como um homem, sendo velho, pode entrar no ventre da mãe e nascer? Aí Jesus, como um bom professor que é, e com a paciência que Jesus tem, ele foi explicar. Ora, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aí ele continuou explicando, né? E no final ele falou, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus ensinou ali uma verdade, de que todos aqueles que querem ingressar no reino de Deus, que querem fazer parte do reino de Deus, além de passar pelo nascimento do Espírito, receber o Espírito Santo na vida, ser limpo pela palavra de Deus, pela água,
ele também vai ser guiado pelo Espírito Santo. Ele não vai mais fazer a sua vontade. Então nós, no dia que nós iniciamos a nossa caminhada, nós nos dispomos: Jesus, eis-me aqui, faça-se tua vontade em mim. Então Jesus vai nos guiar, Jesus vai nos orientar, Ele vai ser o Senhor da nossa vida. Nós vamos andar conforme a palavra dele ensina e conforme o Espírito de Deus nos guia. Nós não sabemos para onde nós vamos. Assim está comparado aqui ao vento, que não sabe para onde vai, né? Assim, uma breve comparação, né? Mas assim, aquele que é nascido do Espírito vai ser guiado pelo Espírito, né? Então Deus sabe do nosso futuro, né? Uma coisa é certa, nós confiamos que a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável para a nossa vida. Então nós fizemos aqui a leitura bíblica, falando um pouco sobre Nicodemos. Sempre durante as aulas, nós podemos falar sobre aqueles personagens que estão na lição, podemos falar sobre aquela região geográfica que está contida na lição. Então, tudo isso vai enriquecer a aula, claro, sem perder o foco dos temas e dos tópicos a serem trabalhados. Então, Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Ele era uma associação de 20 ou 23 juízes da lei judaica e que ordenava existir em cada cidade. Então, cada cidade tinha uma associação que julgava tudo aquilo relacionado à lei judaica. E Nicodemos fazia parte dessa associação como juiz, né? Então, ele era religioso, fariseu, líder, membro do Sinédrio, um dos mais ricos judeus da época. A tradição cristã diz que ele, infelizmente, ele foi martirizado, porque aquele primeiro encontro que ele teve com Jesus foi às escondidas. Mas depois, Nicodemos, quando recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo, ele passou a divulgar a sua fé. Ele passou a levar o Evangelho, as boas novas da salvação. E nós sabemos que a igreja e os cristãos foram muitos perseguidos naquela época. Então, Nicodemos, ele defendeu Jesus no Sinédrio em certo momento. Que coragem, né? Ele agora estava, depois de transformado com o Espírito Santo na sua vida, ele passou a defender Jesus no Sinédrio. Ele humildemente reconheceu Jesus. Ele foi se encontrar com Jesus. E ele também preparou o sepultamento de Jesus. Então vejam a dedicação desse homem, que não deixou que a vida terrena separasse ele de Deus. Quantas pessoas às vezes encontram desculpas pelo trabalho, pelo estudo, pelas ocupações com a família, e aí estão deixando que a vida terrena separe ela daquela proposta de caminho que Deus tem traçado para a nossa vida. Então Nicodemos não deixou que nada separasse ele de Jesus, da caminhada, da carreira que Jesus propôs para a vida dele. Que nós sigamos este exemplo. Nicodemos quer dizer vitória do povo vitorioso. Falando sobre o tema salvação, já que essa revista vai falar sobre salvação. Salvação, a gente falou, faz parte da doutrina chamada soteriologia, né? Então, na língua original, no grego, no Novo Testamento, a palavra sotéria, além de salvação, traz as seguintes significações: libertação de um perigo iminente, livramento do poder, do pecado, da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. Está no dicionário teológico esse significado de salvação. Então, nós vemos que nenhuma ponte atinge Deus, exceto uma, que é Jesus Cristo. O homem está separado de Deus. Nós vemos pessoas que têm boas obras, boas condutas, pessoas que têm uma religião, que vão para a igreja, que podem até ler a Bíblia, né? Mas é preciso que a pessoa tenha conhecimento
e confiança das verdades da salvação, que tenha uma fé firme, que reconheça que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, ela não mudou e ela não mudará. Então a palavra de Deus traz o caminho da salvação e é Jesus Cristo o caminho da salvação. Então, se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós vamos ter essa ponte, onde nós vamos ser levados até a presença de Deus, para em vez de ter uma vida de pecado, de rebelião e de separação contra Deus, nós vamos ter paz na nossa vida, nós vamos ter o perdão de Deus e vamos aprender a perdoar o próximo também, porque é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Se alguém pisar no seu pé, qual é a sua natureza natural? Qual é o natural? É você ir pisar no pé da pessoa também. Se alguém te beliscar, você vai beliscar a pessoa, te dar uma pessoa te dar um murro, você vai dar um murro. Essa é a sua natureza natural. Mas se você recebeu Jesus, seu Espírito Santo está na sua vida, você vai perdoar. Você vai saber como agir, como conduzir de uma forma sábia, de uma forma que Deus seja glorificado através da sua vida. Eu estou falando de servir a Deus. Eu estou falando de ter perdão na vida, de ser promotor da paz, que a Bíblia nos ensina que nós promovemos a paz. Não é a questão de você não ter autoestima, não é a questão de você não se cuidar, de se valorizar, porque até Deus nos ensina que nós devemos nos amar primeiro e depois amar o próximo. Diz a palavra de Deus assim: ama o próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, você se ama. Você ama em primeiro lugar a Deus. Depois você se ama e você ama o próximo. Você vai amar o próximo como ama a si mesmo. Então, se você ama o próximo, se você ama a si, você não vai se machucar. E se você ama o próximo, da mesma forma não, né? Então, só aqui falando de amor, de perdão, de comunhão. Então, salvação vai nos levar a termos comunhão com Deus. Que essa comunhão, um dia ela foi perdida. E ela foi perdida através do pecado. A doutrina que fala do pecado se chama armatiologia. O pecado ele é um ato de ofensa a Deus, é desprezar a trindade, a lei bíblica cristã e injuriar os outros. O pecado ele ocorre por falhas no pensar, no falar, no agir, atos voluntários e involuntários, por omissão, pela natureza da carne, influência do mundo ou do diabo. Então, quando você peca, não é a natureza de Deus ali que você está promovendo. Você está sendo influenciado pela sua carne. Nós herdamos de Adão, através do pecado, ele foi o representante da humanidade aqui na Terra. E ele foi criado à semelhança e imagem de Deus, mas ele errou o alvo, ele pecou. Então, no momento que ele pecou, a maldição de pecado se tornou a todos os descendentes dele. E nós, descendentes dele, nós temos essa natureza da carne na nossa vida. Mas aí, no momento que aceitamos Jesus, Jesus nos liberta de nós sermos conduzidos apenas por essa natureza. Nós temos o poder do Espírito Santo para não viver conforme essa natureza quer que nós vivamos, mas nós conseguimos viver a vontade de Deus na nossa vida, vencendo o pecado. Quando nós falamos de salvação, nós também falamos de Deus. Deus, os atributos de Deus são as características e qualidades peculiares a eles. Algumas são comunicáveis aos homens, partilha com os homens, outras não. Por exemplo, a qualidade e atributo de Deus de ser onipotente, de todo, ter todo o poder, é algo que só Deus tem, né? O ser humano não é onipotente. A qualidade de ser onisciente, saber todas as coisas, somente Deus sabe todas as coisas. A qualidade de ser onipresente, estar em todos os lugares, somente Deus pode estar em todos os lugares presentes. Mas a qualidade de ter santidade, de ter sabedoria, de ter verdade, de ter bondade, misericórdia, justiça, liberdade, paz, são qualidades que os homens também podem ter. Com a ação do Espírito Santo na nossa vida,
nós também podemos ter essas qualidades que Deus tem. Como que é o processo da salvação? Nós entendemos que salvação vai ser um livramento, vai ser uma libertação da vida de pecado para viver próximo a Deus, em comunhão com Deus e seguindo a vontade de Deus, para um dia ter o direito de estar ao lado de Deus. Porque quem vive no pecado, um dia, quando deixar esta vida terrena, como que ele vai estar ao lado de Deus, se Deus é santo? É preciso estar em santidade. Quem garante santidade na nossa vida é o Espírito Santo e é o sangue de Jesus. Deus, quando nos vê, no momento que nós aceitamos Jesus, o sacrifício dele, que ele fez na cruz, Deus não nos vê mais como pecadores, mas ele vê Cristo na nossa vida. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, porque Jesus nos substituiu. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Então, todo homem que pecar, o destino é morrer. A morte tem dois significados. Tem o significado de acabar a vida terrena, morrer, deixar de existir na vida terrena, mas tem também o significado de estar separado de Deus. Então, no momento que nós deixarmos essa vida terrena, se nós não tivermos o Espírito de Deus na vida, servindo a Deus, certamente nós vamos estar afastados de Deus na próxima vida. Vamos estar em morte espiritual. E como que acontece o processo da salvação? No processo da salvação, existe em parte a participação humana e em parte a participação divina, certo? Então vamos ver aqui. Alguns processos o ser humano participa, alguns processos os dois, Deus e o ser humano, participam, e alguns processos somente Deus participa. Então vamos lá. Todos os homens, eles estão predestinados a ser salvos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1 e 20, diz assim: Deus, antes de fundar o mundo, já nos predestinava. Não, o versículo não diz dessa forma. Mas lá em 1 Pedro 1 e 20, você pode perceber que Deus, antes de fundar o mundo, já nos predestinava à salvação. Então, todos estão, da vontade de Deus, que todo homem se salve. Não existe para Deus que o pobre é melhor que o rico, ou que certa nação é melhor do que a outra. Deus quer que todos se salvem. E assim a vontade dele, mesmo antes da fundação do mundo. Porque Deus, na sua onisciência de saber todas as coisas, quando ele criou o homem, ele já sabia que o homem pecaria. Mas ele deixou o homem ter o livre-arbítrio. Ele não interferiu. Se o homem decidiu pecar, ele teve o livre-arbítrio. Então, todos estão predestinados por Deus, antes da fundação do mundo, a ser salvos. A eleição de Deus, o chamamento de Deus e a vocação para a salvação. Você pode ler na sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 1 e 4, vai falar que Deus nos escolheu para sermos santos. Então, assim como Deus é santo, Ele quer que nós, os cristãos, a igreja que o serve, seja santa também. Deus nos elege para nós sermos santos. E lá em Atos, capítulo 3 e 19, também João 5 e 24, vai falar sobre o arrependimento e conversão que atrai a presença de Deus. Então, sempre o arrependimento e a conversão. O que é conversão? É você mudar a direção. Você está indo para um lugar, você convergiu, você mudou o caminho que você estava indo. Então, através da sua fé em Jesus Cristo, no plano da salvação, da sua fé em crer que a palavra de Deus é fiel e ela se cumpriu no passado e se cumprirá no futuro,
então você recebe a salvação de Deus. Você atrai a presença de Deus, a presença do Espírito Santo para a sua vida. Então, no processo da salvação, nós temos a predestinação, todos estão predestinados a ser salvos. Temos a eleição, chamamento vocacional de todos para ser salvo. Temos a fé e o arrependimento. E então vem a etapa da justificação, regeneração. O que é justificar? É tornar uma pessoa justa. Nós éramos injustos, nós vivíamos em pecados, nós merecíamos ser condenados à morte espiritual, mas no momento que aceitamos Jesus, que o Espírito Santo vem para a nossa vida, nós nos tornamos justos por causa da justiça de Jesus. Não é pela nossa justiça, nem pelas nossas obras, mas é pela justiça de Jesus, e ele nos regenera. O que é regenerar? É fazer novamente, é gerar novamente. Então o Senhor nos faz nascer de novo. Então não é reforma não, como fala lá na palavra, é um novo nascimento. Então o Senhor te faz novo, o Senhor te gera novamente. Então é isso que o Senhor faz na nossa vida, através da salvação. Outro processo da salvação, adoção. Lá em Efésios capítulo 1 e 5 diz, vai falar sobre esse tema, certo? Não é o versículo o que eu estou falando. Nos torna filhos por adoção por Jesus Cristo. Então, em Efésios 1 e 5 diz que nós somos filhos adotados de Deus por Jesus Cristo. Então, o Senhor nos faz seus filhos. No momento que Deus fez o planeta Terra e as pessoas, ali foi a criação de Deus, foram as criaturas de Deus. Mas no momento que você aceita Jesus, você vai ser mais do que criatura, você vai ser um filho de Deus. Veja aí que maravilha, você ser filho, filha do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo, daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é bênção, salvação, é alegria, é festa, é uma gratidão imensa ao Senhor ter resolvido o problema do pecado da humanidade. Então o pecado da humanidade tem solução, e a solução está em Jesus. E acontece mais uma coisa, você foi predestinado, você foi eleito, você teve fé, você se arrependeu, você foi justificado, você foi regenerado, você foi adotado e você vai ser santificado. Então, não é uma coisa... Tem um versículo na Bíblia que certa vez uma pessoa chegou e disse, Jesus, tu és bom. E ele disse, bom só Deus. Nós, nessa terra, nós cometemos falhas. Eu não vou dizer que eu não peco. E todos que servem a Deus, uma vez ou outra pecados involuntários, muitas vezes pecados que não quer pecar. É a nossa natureza terrena. Mas existe na nossa vida um processo de santificação quando aceitamos Jesus. Existe um processo que nós desejamos nos afastar do pecado. Existe o processo de que nós procuramos fugir do pecado, evitar o pecado, que muitas vezes nós vencemos o pecado pelo poder de Deus que também está na nossa vida. Nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. Então nós temos o poder de Deus na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo. Temos as armaduras que nós vamos estudar em lições posteriores. Nós temos armaduras para que possamos vencer o mal, para que possamos vencer as investidas do nosso inimigo, o diabo, que quer fazer a humanidade pecar e se afastar de Deus. Mas nós que cremos em Jesus, nós buscamos sempre nos aproximar de Deus. E o sangue de Jesus derramado em nossa vida, ele tem poder de nos tornar diante de Deus santo. Então Deus, quando vê a sua igreja, ele vê a sua igreja santa, porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Não é porque nós fazemos boas obras, porque nós não falhamos, não é por isso, é porque o sangue de Jesus tira toda a culpa nossa, nos limpa. Então, o processo de santificação, além de ter o processo da posição de santificação,
tem o processo da caminhada. É algo que a gente vai aprendendo com Deus e vai aperfeiçoando, viver a vontade de Deus na nossa vida. E vai ter a última etapa, que é a glorificação. Então, nós temos um corpo que ele é corruptível. É um corpo que enfraquece, que tem enfermidade, né? Quando era feito sacrifício no povo de Deus, o povo judeu, antes de Jesus vir, tinha que se levar sempre um animal sem defeito para ofertar ao Senhor. E eles buscavam sempre essa perfeição. E o nosso Deus, ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus completo, né? Então, ele é um Deus de glória. Certa vez, quando o templo de Salomão foi inaugurado, a glória de Deus encheu o templo, que os sacerdotes não conseguiam nem entrar no templo. Então, essa glória, esse resplendor que existe em Deus, Moisés, quando teve um encontro com Deus no monte, ele voltou com o rosto resplandecendo em luz, porque ele foi impactado ali com a luz de Deus. Então, nós, um dia, quando estivermos com Deus na glória, ou arrebatado, ou ressuscitado, no dia que Deus vier levar o seu povo para estar com ele, nós vamos receber um novo corpo. E esse corpo vai ter essa glória, vai ser um corpo glorificado. Lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 4, fala sobre isso, que teremos um corpo glorificado. Algumas curiosidades. Processo de salvação. Jesus disse certa vez em Mateus 19:14, das crianças é o reino de Deus. Nós entendemos que a criança que ainda está na fase da inocência, que é uma fase que não tem idade marcada. Algumas crianças saem da inocência mais cedo, outras saem mais tarde, né? As crianças que estão na fase da inocência, elas são crianças que elas têm a salvação, né? Elas não precisam passar por esse processo da salvação. À medida que elas vão crescendo, elas precisam passar por esse processo. Agora, por exemplo, um bebezinho que ainda não sabe falar, né? Que está no útero da mãe, aconteceu ali algo que o bebê não veio a existir, ali é uma vida, ali é uma alma para Deus. E aquela alma com certeza tem a sua salvação. Uma criança que não sabe falar, que não sabe expressar ainda, que não sabe dizer que crê em Deus, que aceita Jesus, que está na sua inocência, também ela tem a sua salvação. Porque esse versículo de Mateus 19:14 disse, das crianças é o reino de Deus. Então, observando essa fase, a fase de inocência, onde a criança não foi contaminada ainda com corrupção e com o pecado da nossa existência, ela tem ali a sua salvação. E lá em Efésios capítulo 2 e 8, para fechar esse tema de processo de salvação, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação ela acontece pela graça. Você não merece, eu não mereço, mas nós quisermos, nós tivemos o livre-arbítrio de chegar diante de Deus e dizer, eu quero, Senhor, caminhar contigo, Jesus. Então, nós recebemos ali o favor imerecido de Deus, que é a graça do Senhor de nós sermos salvos. E porque nós cremos, nós tivemos fé, nós somos salvos. Isso não vem de nós. Então, jamais uma pessoa vai conseguir se salvar por conta própria. Não é você fazendo bondade, você sendo uma pessoa de bom caráter, que você vai conseguir a salvação. Isso são virtudes, é algo muito louvável, mas é importante nós seguirmos o caminho que a Bíblia ensina. Então a salvação, ela vem da forma como a Bíblia ensina, não é da forma como eu quero, não é da forma como pessoas que não podem salvar ensinam, mas nós temos que estar atento para seguir a palavra de Deus fielmente como nosso Deus ensina. Então, aqui diz que através da fé, por nós mesmos nós não conseguimos a salvação, mas é um dom, é um presente de Deus para a nossa vida, a salvação.
Veja que presente maravilhoso que é esse presente que Deus nos deixou, a salvação. Então, nós vemos aqui sobre a lição de hoje, o início da caminhada. Nós temos a temática da salvação nessa lição. A lição vai falar sobre a caminhada com Cristo, o novo nascimento, vai falar sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé e do cristão. Introdução. A revista, ela está falando sobre jornada cristã. Então, o nosso andar com Deus, existe um trajeto onde pode acontecer muitas coisas. Aqui, essa lição vai falar do começo. Como é que acontece o começo dessa nossa jornada com Deus? Ela vai falar que a graça de Deus, através da Trindade de Deus, está na nossa vida. Então, Deus, ele é trino. São três pessoas que agem como um Deus, porque só existe um Deus. Cada um age ali com a sua função. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele projetou o plano da salvação. Jesus executou o plano da salvação, morreu em nosso lugar, voltou para a glória, está à direita do Pai. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a caminhar com Cristo e a continuar o nosso processo da salvação até o dia de nos encontrarmos com o nosso Deus. Essa revista ela vai falar o que é novo nascimento e também ela vai mostrar a importância do Novo Testamento no início da fé. Como a gente já mencionou, aos nossos alunos aqui na EBD da sede, da Osana nas Alturas, nós incentivamos este mês ler o livro de Romanos, que está no Novo Testamento. E o Novo Testamento ele vai trazer grandes lições para o caminhar com Cristo, tanto para o processo da salvação, como para o processo da santificação e da perseverança, até que Cristo venha nos buscar. Vamos para o tópico 1. O tópico 1, ele está na revista do professor, página 6, e vai falar sobre a caminhada com Cristo. Glória a Deus. Então, primeiro subtópico, 1.1, compreendendo os dois caminhos. Então, existem dois caminhos segundo a Bíblia. Não são vários, diversos, múltiplos caminhos. Segundo a Bíblia, existem dois caminhos. Há um caminho na história humana, o caminho natural, e um caminho com Cristo. Aqui o tópico A, vida humana. Ela inicia com o nascimento, a gente já mencionou. E ela não é eterna. Suas fases são infância, adolescência, juventude, vida adulta, a melhor idade ou terceira idade, né? Então, todos nascem, todos crescem, se reproduzem e morrem. O homem, ele é tríplice. Ele tem o corpo, ele tem a alma e ele tem o espírito. No nosso corpo, nós temos os sentidos, nós temos visão, audição, olfato, tato, paladar. Na nossa alma, nós temos pensamento, sentimento, vontade, consciência, razão. E no nosso espírito, nós vamos ter discernimento, esperança, adoção, oração, fé. Então, assim, Deus, três pessoas formam um. O homem, três componentes também formam o homem: corpo, alma e espírito. Então, ponto 1, a caminhada com Cristo. 1.1, compreendendo os dois caminhos. Primeiro caminho, a vida humana. Nós falamos que começa com o nascimento. 2, o B, vida com Cristo. Convidamos Jesus para esta jornada e surgem novos propósitos, pensamentos, esperanças. Nos tornamos filhos de Deus. Com relação ao conceito eterno, também existe dois significados. O nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele não teve início e ele não terá fim. O nosso Deus é eterno. E o ser humano, ele também vai ter uma vida eterna.
O ser humano, ele teve um início, mas ele não terá um fim para a nossa alma e para nosso espírito. Então, o ser humano, ele, diante desses dois caminhos, ou ele vai viver com Deus, ou ele vai viver sem Deus. Lá em Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Efésios 1:5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O ponto 1, no subtópico 1.2, os três companheiros de nossa caminhada. Ao aceitar Jesus como Salvador, Senhor e amigo, Deus passa a ser nosso Pai. Temos um relacionamento. Nos conduz ao reino celestial. Temos um auxiliador e consolador. Através do Espírito Santo ocorre nosso novo nascimento. O Espírito Santo, ele age na hora de convencer você para entender a palavra de Deus, porque diz um versículo que o mundo jaz no maligno e que ele tem cegado o entendimento das pessoas. Então, o Espírito Santo, no momento que você está ouvindo a palavra de Deus, ele está abrindo os seus olhos, como a gente fez aquela dinâmica no início, para que você enxergue o espiritual, para que você creia no espiritual. O espiritual existe. Muitas vezes a palavra de Deus, algumas histórias que aconteceram, elas são comprovadas cientificamente. Outras não são comprovadas. Tem, por exemplo, um monte que lá na altura dele, no topo dele, um monte muito alto, tem lá fósseis de peixes. Então, certamente comprovando que o dilúvio aconteceu. Que certa vez, como conta a palavra de Deus, a terra foi cheia por água e cobriu-se os mais altos montes. Então, a palavra de Deus muitas vezes é comprovada cientificamente, a história tem comprovado, algumas vezes não. Mas quando você tem o olho aberto para o espiritual, quando você crê na palavra de Deus, ainda quando você crê na existência de Deus, quando você crê, você passa a viver, você passa a ter experiências espirituais. E isso daí vai te fortalecer no que você crê. E vai comprovar que ainda que a ciência e as histórias não tenham comprovado tudo que aconteceu na Bíblia, mas nós cremos por fé. Então aqui nós temos os três companheiros de nossa caminhada com Cristo. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 diz assim: o novo nascimento. 2.1. Por que precisamos do novo nascimento? Antropo é a palavra grega para homem, para ser humano. A Bíblia menciona que todo homem é pecador. Então, ser humano, homem ou mulher, são pecadores. Todo homem precisa ser regenerado. O que é ser regenerado? Ser gerado novamente, ter um novo nascimento. É a ação divina através do Espírito Santo que gera o novo homem. Lá em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 5:17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. João 19:20: diz-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, e também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O subtópico 2.2, do tópico 2, o novo nascimento. O tema do subtópico 2.2, a religião não faz nascer de novo. Então, nesse estudo, dessa leitura bíblica, nós vimos Nicodemos, ele conhecia a Deus e a lei. Nicodemos era fariseu, estudioso, né? Era mestre. Ele reconheceu a Cristo e o seu poder, né?
Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Então, mesmo que você conheça a Bíblia, será que você teve um novo nascimento com Cristo? Será que você realmente crê que você é salvo, que Jesus é Salvador? Você realmente crê que o Espírito Santo está com você para gerar em você novas coisas, uma nova conduta, novos propósitos? Então, se você ainda não tem essa certeza, vamos olhar, porque o Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo vai estar com a igreja, ajudando a igreja no que precisar, seja aumentar a fé, seja abrir o entendimento, seja agir para a transformação, para a libertação daquele pecado que você não consegue se libertar. O Espírito Santo vai agir na tua vida, meu irmão. Então, somente pede ajuda ao Espírito Santo, pede ajuda a Jesus, que você vai ser um vitorioso no nome de Jesus. Diz os versículos Romanos 8 e 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. 2 Coríntios 4 e 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em Romanos 8, 6 ao 7, porque a inclinação da carne é morte, morte espiritual, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder o pode ser. Nós vimos aqui em 2 Coríntios falando do Deus deste século, um Deus com D minúsculo. E que Deus é este? É o diabo. Então, existe a ação sobrenatural e espiritual do reino das trevas. Muitas vezes nós não conseguimos ver, mas ele está agindo para que as pessoas não creiam em Deus e se afastem de Deus. Vamos para o ponto 2.3, o processo do novo nascimento. Então, nós vemos aqui falando sobre a nova vida, ela vem de cima, ela vem de Deus. Então, Deus é tão maravilhoso, Deus criou esta terra para nós vivermos, criou o ser humano, projetou a salvação e Deus ainda nos envia o Espírito Santo para que consigamos servir a Ele. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Então, a nova vida ela é gerada pela palavra. Então, a água, quais são os benefícios da água para o planeta Terra, para a pessoa? A água, ela traz vida, ela faz plantas florescer, ela faz animais viver, se fortalecer, ela ameniza a temperatura, ela leva nutrientes para a terra. A água tem muitos benefícios para a terra. Por isso Deus comparou a palavra dele com a água. A água, a palavra de Deus, se você passar a buscar entendimento e mais conhecimento e aplicar a palavra de Deus na sua vida, você vai ser como uma árvore frutífera. Você vai ser como uma árvore com folhas verdes, que sempre está florida, sempre está gerando frutos, benefícios. Uma árvore traz sombra, traz muitos benefícios. E você vai ser essa pessoa de trazer benefícios para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então deixa a palavra de Deus agir na tua vida e te fazer um abençoador para outras vidas também. Então aqui também nesta mensagem nós entendemos que Deus compara o Espírito Santo, que tem a palavra pneuma no grego, significando vento e espírito, tem os dois significados, também com essa simbologia de vento, né? O vento, ele conduz, né? Então, o vento, ele tem força, ele leva, né? Ele conduz. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz. Deus quer que você seja guiada pelo Espírito Santo, que você seja cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, deixe esse novo nascimento acontecer na sua vida.
e ele vai acontecer através da palavra, através do Espírito e através da fé. Vamos ter fé, vamos crer que Deus é presente, real, está aqui agora falando com você e comigo e vai agir na nossa vida, porque a sua palavra ela tem poder. Lá em João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 3,8 diz assim: o vento assopra onde quer. A gente já leu essa passagem, né? Sobre a questão de que aquele que é nascido do Espírito, ele vive conforme a vontade de Deus. E o último tópico, o tópico 3, o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Lá em Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na antiga aliança, a lei, existiram duas alianças, certo? O testamento tem a ver com a palavra aliança. A antiga aliança foi chamada de lei, a nova aliança é chamada de evangelho. A aliança no grego diateque e no latim testamento, com o sentido de ordenação, dispensação, né? Então, testamento tem esse significado de dispensação. Então, houve uma dispensação antes de Jesus Cristo e existiu outra dispensação após Jesus Cristo. Jesus Cristo já cumpriu toda a lei do Antigo Testamento. Não é necessário mais hoje que nós cumpramos aqueles ritos do Antigo Testamento, como guardar o sábado e outros ensinamentos mais. Jesus já cumpriu toda a lei. Jesus, ele é o Senhor da lei. Então, Jesus, a partir do Antigo Testamento, ele nos ensina 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quem cumpre esses 2 mandamentos, cumpre toda a lei. Em Gálatas 4, e versículo 4 e 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o Novo Testamento fala do envio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele trouxe ensinamento através dos evangelhos. Ele mesmo nos ensinou também através da sua vida, do seu ministério. Ele foi exemplo para nós. E nós temos também o chamado de Paulo. Paulo, altamente conhecedor da lei, ele não continuou cumprindo ritos da lei do Antigo Testamento, porque Paulo teve um grande entendimento do que é seguir a vontade de Deus através de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo se revelou para Paulo e trouxe a Paulo esse entendimento. E Paulo, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, escreveu muitas cartas, escreveu muitas epístolas que nos ensinam como caminhar a vida cristã. No tópico 3, nós temos também o subtema do 3.2, subtópico 3.2, o tema principal do Novo Testamento. O tema principal do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Vários personagens à sombra de Cristo. Existem alguns personagens que foram imitadores de Cristo, né? Que trazem a lembrança do que Cristo viria a ser. Mas aí o Novo Testamento vai falar que o principal personagem é Jesus Cristo. E a ênfase de todo o Novo Testamento é a salvação. A própria Bíblia, a mensagem também completa da Bíblia, o Antigo Testamento, vem falar da salvação. Nós temos profecias através dos profetas, principalmente Isaías, capítulo 66, Isaías capítulo 66 e outros capítulos, vem falar da mensagem de salvação e do Salvador. Nós temos salmos proféticos. Então, toda a Bíblia,
ela traz o próprio ritual que existia entre os judeus. Eles eram uma simbologia do que aconteceria na salvação. O cordeiro que era sacrificado era um memorial, era uma simbologia de que Jesus, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo, a palavra, o próprio Deus, ele habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito, o único filho do Pai, onde nele havia verdade. A palavra de Deus é a verdade que nós devemos seguir. Nós temos no Novo Testamento a divisão. Temos os evangelhos, nós vamos ter Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos ter o livro histórico Atos, vamos ter as cartas paulinas, as cartas universais e vamos ter o livro de Apocalipse, que é um livro profético do que vai acontecer, das últimas coisas do futuro. 3, o subtópico 3.3, a importância do Novo Testamento na caminhada cristã. O Antigo Testamento apontava para Jesus, através da lei, profetas e escritos também, como a gente falou. O cristão deve começar a sua jornada pelo Novo Testamento. Se você é um novo convertido, se você não entende ainda a Bíblia, comece a leitura pelo livro de João, depois vá para Romanos, depois leia todos os evangelhos e livros de Atos, leia todo o Novo Testamento. Então, em seguida, você lê o Antigo Testamento, começando sempre a leitura pelo Novo Testamento para depois ir para o Antigo Testamento. O Novo Testamento revela o ministério de Jesus e o processo da salvação. O Antigo Testamento é a promessa do Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento. No Antigo Testamento havia a promessa do Messias, o Salvador que viria. E no Novo Testamento foi o cumprimento de que esse Salvador veio. No Novo Testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma jornada de fé. Lá em primeiro, já falamos, então o Novo Testamento, ele vai falar do ser humano em comunhão com Deus, né? Como iniciar, como trilhar e como será o final de todas as coisas. E a conclusão dessa lição, nós temos aqui um quadro da Velha Aliança e da Nova Aliança. Na Velha Aliança havia o povo de Israel, na Nova Aliança a Igreja de Jesus. Na Velha Aliança, a salvação era de uma forma coletiva. Na Nova Aliança, ela é individual. Você não conseguirá salvar sua mãe, seu pai, seu filho. A salvação é uma decisão individual. Todos nós temos que tomar essa decisão. A decisão que o nosso familiar segue a Deus toma não serve para a nossa vida. Nós também precisamos servir a Deus. Na Velha Aliança havia uma obediência ritual. Na Nova Aliança é a fé em Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a obedecer a Deus. Havia a lei na Velha Aliança, onde nós vimos que, infelizmente, o povo de Deus não conseguiu servir a Deus como Deus queria, porque Deus chamou a nação de Israel para ser uma nação que evangelizaria todas as outras nações, seria um povo sacerdotal, onde todas as outras nações se inspirariam e olhariam como exemplo para servir a Deus. Mas, infelizmente, eles não conseguiram cumprir esse propósito, por isso Jesus foi enviado. E aí a salvação se estendeu para toda a humanidade. E todos, através da graça de Deus, porque nós não merecemos, é isso que significa graça, favor imerecido. Nós não merecemos,
Mas Deus, Ele quer nos presentear com a salvação. Assim nós tenhamos um livre-arbítrio de aceitar Jesus como Salvador e confessá-lo diante dos homens. Na velha aliança era preciso existir obras, por isso que os fariseus eram tão conhecidos por suas obras. Na nova aliança é preciso que exista gratidão. Deus quer que a nossa vida seja uma oferta a Ele e que a nossa vida seja uma expressão de gratidão por tanto sacrifício que Deus fez para que nós pudéssemos ter comunhão e relacionamento com Ele. Então, concluindo essa lição, a jornada com Cristo inicia com o Novo Testamento. Existe uma peregrinação até o relacionamento perfeito com Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos crescer até chegar à estatura de varão perfeito. Existe uma caminhada. Quando nós aceitamos Jesus, muitas vezes não entendemos bem sobre todas essas doutrinas que a Bíblia ensina, o Novo Testamento, mas participando das escolas bíblicas dominicais, frequentando os cultos de doutrina, perguntando a irmãos que tenham conhecimento da palavra do Senhor, nós vamos nos aprofundando no conhecimento de Deus, na vontade de Deus para a nossa vida e vamos buscando esse relacionamento perfeito com Deus. Contamos com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está presente em todo lugar, Ele está presente aqui, Jesus está presente em todo lugar, o Espírito Santo está presente em todo lugar, oh aleluia! Então, Deus, Ele é onisciente, Ele está conosco em todos os momentos, sabe aquele momento difícil, aquele momento que você está com medo, aquele momento que você está duvidoso, que você está confuso, seja qual for o momento, inclusive nos momentos de alegria, de vitória, Deus está com você. Lembre-se sempre disso. Deus está presente conosco. O Novo Testamento nos ensina a viver a nova aliança com Cristo. Então, o Novo Testamento nos leva para perto de Deus. É um aprendizado excepcional e que nós tenhamos desejo de aprender a palavra de Deus, que tenhamos desejo de crescer e sermos cristãos frutíferos na presença de Deus. Vamos fazer uma oração agora para agradecer a Deus por uma palavra tão enriquecedora, uma palavra que nos dá firmeza, porque a lição desse trimestre, ela vai nos ensinar a ter firmeza diante da nossa salvação e a poder professar essa salvação para que outras pessoas se acheguem a Cristo. Vamos orar comigo? Obrigado, Pai, por seu amor imensurável, que enviou seu Filho único, Jesus, para morrer em meu lugar, para que eu nascesse de novo e eu pudesse ser seu filho. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ministério que o Senhor desenvolveu e nos ensinou no caminho para a comunhão com Deus. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em minha vida, me ajudar a vencer a carne, o mundo e o diabo e trilhar minha jornada para as mansões celestiais.